Everton, Cebolinha e Gustavo Scarpa interessam ao São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol tricolor e posso assegurar que Scarpa está descartado, mas Cebolinha interessa bastante. Deixa eu começar falando sobre o Scarpa, contrato no Galo até dezembro de 2027. Jogador de 32 anos de idade está fora dos planos do Atlético, que topa negociá-lo, mas pede algo na casa dos 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 23 milhões de reais, com o detalhe de que o Scarpa ainda ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ouvi desse dirigente do São Paulo, abre aspas, não vamos contratar o Scarpa, fecha aspas, nome descartado no Morumbi. Em relação a Cebolinha, contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, o Fla vai ter a última chance de arrecadar algum dinheiro com o atacante no meio do ano. Se não o vender, vai perder o Cebolinha de graça, com a lembrança de que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Quero contar que há no São Paulo alguém que gosta demais do Cebolinha, ele é o Rui Costa, o executivo de futebol do Tricolor. Foi o Rui quem ajudou o Grêmio a contratar o Cebolinha do Fortaleza, e foi o Rui quem cuidou do primeiro contrato profissional do Cebolinha com a camisa do Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta da ideia de contratar o Cebolinha, embora admita ser uma negociação extremamente difícil, por conta do salário bem acima de 1 milhão de reais por mês, por conta da vontade do Cebolinha acertar um contrato ainda melhor do que o atual, além dessa questão financeira. Se contratá-lo na metade do ano do Flamengo, São Paulo vai precisar desembolsar algo na casa de 3, 4 até 5 milhões de euros, dinheiro que não existe no Morumbi nesse momento. Para completar, queria perguntar se você preferiria ter Scarpa ou Cebolinha. Quero falar sobre politicagem no São Paulo. Tudo para derrubar Eduardo Toni, diretor de marketing do Tricolor. Vazou nas últimas horas a informação de que uma comissão de 4 milhões e meio de reais, que seria paga no contrato da Unimed, deve determinar a dispensa do executivo de marketing do São Paulo. Pois bem, esses 4 milhões e meio de reais no contrato entre São Paulo, Unimed e uma intermediária chamada New Hornest Corretora só vai ser pago se o contrato tiver 3 anos de duração. O acordo entre São Paulo e Unimed prevê 15 milhões de reais por ano. Importante registrar que a comissão é de 10%, ou seja, 1 milhão e meio de reais por ano. Houve o vazamento da notícia de que vai haver um pagamento de uma comissão de 4 milhões e meio, mas não se contextualizou que trata-se de um pagamento de 10%, valor absolutamente comum no mercado de marketing e publicidade dentro do futebol. Quase todos os contratos de marketing e publicidade no São Paulo tiveram 10% de comissão. Se o São Paulo tiver 1 ano de contrato com a Unimed, o valor da comissão é de 1 milhão e meio. Se o São Paulo ficar 3 anos com a Unimed, o valor da comissão será de 4 milhões e meio. Se houver um acordo de 5 anos, o acordo do São Paulo passa a valer 75 milhões de reais ou 7 milhões e meio de comissão. Ao excluir esse percentual, que é absolutamente comum, cria-se uma narrativa de que houve algo irregular nas negociações que tiveram a participação do Eduardo Toni. O que há por trás disso? Uma série de conselheiros do São Paulo tentando derrubar o Eduardo Toni, para que tenham no departamento de marketing uma pessoa da confiança deles. Até porque o departamento de marketing é fruto de uma série de negócios e de receitas que podem ser bem ou mal usadas. Inclusive, é importante contar que esse acordo do São Paulo com a Unimed prevê um acréscimo de 40% em relação ao contrato anterior. Quero acrescentar com uma última informação. Alguns conselheiros estão chantageando o presidente Jair Assis, afirmando que vão deixar passar o pedido de impeachment dele caso o Eduardo Toni não seja. Fechou? Bom, São Paulo vive aí uma situação complicada quanto à questão de elenco, né? A diretoria coloca o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil como prioridade, deixando um pouquinho de lado a Copa Sul-Americana, mas não pode passar vergonha na Sul-Americana também, porque aí também é complicado, né, rapaziada? E aí a gente sente muito as ausências do Pablo Maia e principalmente do Marcos Antônio. Contra o Milionários, a gente teve um meio campo ali com Luan, Jordan
e, digamos, o Cauli, se não estiver enganado, acho que era mais ou menos esse meio de campo, né? A torcida reprovou o Lua, pegou muito no pé do volante Joia de Cotia. Pablo Maia está se recuperando de lesão, ele avançou, está na fase de trabalho físico agora, então surge uma nova alternativa para o setor aí de meio de campo para primeiro volante. Trata-se de Matheus Ferreira, Joia de Cotia, que é tido como uma grande promessa para o futuro. Ele é capitão e destaque do Sub-20, rapaziada, desde que ele chegou aqui no Tricolor. Recentemente foi comprado em definitivo junto ao Vasco, o São Paulo pagou mais ou menos R$1 milhão. Sua multa rescisória está na casa dos 100 milhões de euros, muita grana. O volante já vem recebendo sondagens de clubes do Brasil e do exterior. Dizem que o Matheus Ferreira já está pronto para ser promovido ao elenco profissional, tá? O jovem vem trabalhando com o elenco no CT da Barra Funda há alguns dias já, né? Não tá promovido definitivamente, tanto que ele joga no Sub-20 ainda, mas aos pouquinhos ele vai treinando ali, caçando a sua vaga no time profissional. Aguardemos, porque em breve ele deve ser promovido em definitivo. A tendência é que nos próximos jogos, principalmente em questão de Sul-Americana, o Matheus Ferreira apareça entre os relacionados, tá? E em breve ganhará seu espaço, porque qualidade pra isso ele tem, tá? Você não precisa no mercado trazer Thiago Maia, trazer esse fulano de tal, não. Aposta na base, cara. Dá oportunidade pra base, fi. E nos próximos dias, São Paulo pode demitir Rui Costa do cargo de diretor executivo de futebol do Tricolor. A pressão em Arry Macis vem só aumentando, tá? Conselheiros estão pressionando o presidente a cada dia, pedindo a demissão de Rui Costa. O Macis tenta segurar a todo custo aí o executivo, tá? Ele confia no Rui Costa, ele caiu na lábia do Rui Costa, né? Mas Macis está por um fio de sofrer um impeachment. O pedido de impeachment de Macis já foi protocolado, como eu disse aí no vídeo do canal principal ontem. E para evitar o impeachment, o Arry Macis pode demitir não só o Rui Costa, mas também o Eduardo Toni, diretor de marketing. Ele tá pensando na própria pele, tá? O Toni já está no paredão, enquanto o Rui Costa está sendo encaminhado, né? Recentemente, o diretor de futebol do São Paulo, o Rui Costa, que agora tem muito protagonismo, deu algumas entrevistas ali, já falando sobre possível demissão, falando que só trabalha pro São Paulo, não trabalha pro Roger Machado. Caso o Roger Machado seja demitido, ele fica no São Paulo, porque ele trabalha para o São Paulo, no caso, né, rapaziada? E aquilo, né? Caso o Rui Costa seja demitido, o Roger perderá o seu principal aliado dentro do São Paulo e ficará ainda mais pressionado. E se o Roger for demitido e o Rui Costa permanecer, a torcida vai ficar fula da vida, né? Porque a pressão hoje não é nem pela demissão do Roger Machado, e sim pela demissão do Rui Costa. Rui Costa, inclusive, como eu falei, falou que se o Roger cair antes dele, ele não pedirá demissão, né? Enfim, os bastidores do Morumbi seguem bem agitados, tá? O Rui Costa disse o seguinte na entrevista à Rádio Bandeirantes, abre aspas, já demiti vários treinadores, fecha aspas. Só essa fala mostra a sua irresponsabilidade e amadorismo, né? É impressionante. Só no São Paulo ele demitiu 5 treinadores, sendo o Crespo 2 vezes demitido. Ou seja, foram 6 demissões só com Rui Costa. Inclusive o São Paulo acumula uma dívida na casa dos 12 milhões de reais com os últimos 2 treinadores. São 7 milhões e meio de reais em dívida com Luiz Ubeldia, demitido em agosto do ano passado. O montante inclui o valor da multa rescisória, mais alguns valores adicionados aí ligados ao treinador e sua comissão. A dívida com Hernan Crespo está na casa dos 4 milhões e meio de reais. Para não demitir o Roger Machado, a justificativa é que o São Paulo não tem dinheiro para arcar com a multa rescisória. Só que na hora de demitir Rogério Ceni, demitir Crespo 2 vezes, demitir o Zubeldia, demitir o Carpini, eles não pensaram na questão da multa rescisória, né? Não pensaram em valores, só emitiram. A multa rescisória de Roger Machado é de 2 milhões de reais. O São Paulo faz só de bilheteria 2 milhões de reais com qualquer clássico aí paulista que tiver. Qualquer joguinho contra o Corinthians no Morumbi, a gente consegue bater 2 milhões. Mas nesse ano a gente não vai ter jogo contra o Corinthians no Morumbi. Por quê? Porque o senhor Eduardo Toni vendeu o Morumbi pra Live Nation, né? Toma, Live Nation, o Morumbi é seu. E a gente não tem jogos no Morumbi, né? Bom, se tem alguém que precisa ser demitido antes de qualquer treinador, seja ele, pode ser o Roger, o Dunga, sei lá quem, é o diretor que torrou dinheiro no São Paulo nesses últimos 5 anos. O cara simplesmente gastou quase 400 milhões de reais em contratações de jogadores que a maioria não deu certo. Contratou um monte de treinador, mandou embora, pagando multa rescisória, sem planejamento algum, cara. Então, antes do Roger Machado ser demitido, o Rui Costa tem que ser o primeiro alvo.
não o Roger Machado. Não foi o Roger Machado que colocou o São Paulo dobrando a dívida nos últimos 5 anos. Não foi o Roger Machado que gastou 350 milhões de reais em reforços. Não foi o Roger. Não foi o Roger Machado que trouxe o Rames Rodrigues para ganhar quase 2 milhões de reais por mês. Pelo amor de Deus, né, gente? Enfim, Gonçalo Tapia perdeu muito espaço após a volta do Caleri, né, rapaziada? Voltou de uma lesão grave e voltou muito bem. Não à toa, o Tapia perdeu espaço. Constantemente o Tapia é convocado pela seleção do Chile. Ele se destaca lá no Chile, né? Tá valorizado no mercado, né? Apesar de não estar se destacando no São Paulo, pelo menos no Chile ele é destaque e aí se valoriza no mercado. Clubes do exterior, da Europa principalmente, estão de olho na contratação de Gonçalo Tapia, como clubes da Bélgica, Inglaterra, Itália, Alemanha, já consultaram a situação do centroavante. Até mesmo a Universidade Católica do Chile demonstrou interesse na contratação de Tapia. O Tapia que já jogou na Universidade Católica, né, se destacou por lá e foi comprado pelo River Plate depois. O clube chileno estuda aí uma investida pelo atacante já na próxima janela de transferências. A ideia inicial seria tentar a contratação por empréstimo, né? O São Paulo, por sua vez, adota uma certa cautela nos bastidores em relação ao atleta, porque vê o jogador ali como um grande ativo no mercado. Neste momento, o São Paulo só aceitaria negociar o Gonçalo Tapia mediante a uma venda em definitivo, recebendo uma compensação financeira muito aí considerável, né? Eu acho, né, e é só um feeling meu, eu acho que o Tapia, se sair do São Paulo, rapaziada, ele deve ir pro futebol europeu. Mas claro, a Universidade Católica tá de olho ali em uma possibilidade. Você é a favor da saída de Gonçalo Tapia ou manteria ele no elenco visando ali o restante da temporada e as competições que o São Paulo tem aí a fazer? Comente aqui. E aí, o Matheus Ferreira pode surgir como uma opção caseira para um problema do São Paulo que tem sido a volância, né? São muitos lesionados por ali. O Matheus Ferreira tá pedindo passagem e pode, quem sabe, ter mais oportunidades. O Matheus Ferreira, ele tem ganhado força, ele se tornou capitão do Sub-20 nesta temporada, atua como primeiro volante, se destaca principalmente pelas características que estão mais escassas no elenco profissional, né? Com boa leitura de jogo, intensidade na marcação e eficiência em bolas recuperadas, ele chama a atenção pelo perfil mais combativo. Na última Copinha, por exemplo, ele teve uma média de 12 bolas recuperadas por partida, segundo os dados do SofaScore. Matheus vem sendo, né, integrado aos treinos do profissional, ele treina normalmente com o elenco profissional e é tratado internamente como um atleta de grande potencial. A multa rescisória dele é alta, tá? É uma multa pro mercado externo estipulada em 100 milhões de euros. Então, qualquer clube da Europa que queira realmente contratar o jogador precisará ter essa. E aí, só pra gente fechar o vídeo de hoje, vou trazer uma informação relevante para vocês, uma informação apurada, só para a gente trazer uma pequena atualização, né? A gente já contou da situação do Everton Cebolinha, que é um cenário difícil para o São Paulo contratar, eu também não me animaria, mesmo o São Paulo conversando, né, com o atleta sobre isso, até acho que também pode ter uma jogadinha ali para falar, o Rui Costa está trabalhando para trazer o Cebolinha e tudo mais, por isso que eu ficaria bem atento a todas essas questões. Mas enfim, essa é a terceira vez que o São Paulo sonda a situação do atacante Everton Cebolinha, tá? Eu soube que a primeira vez foi com o Dorival Júnior, a pedido do próprio técnico, pouco antes dele ir para a seleção brasileira. E até apurando, e aí vem a informação interessante, o São Paulo o Dorival, né, tinha 3 opções ali que ele poderia escolher. A primeira era o Everton Cebolinha, ao qual era o consenso tanto dele quanto do departamento de futebol, mas o Flamengo na ocasião pediu uma grana alta. Então, Cebolinha descartado, 2 opções, Savarino ou Ferreirinha, o resto é história, vocês sabem que foi contratado. E aí a segunda ocasião foi na metade do ano passado, também intermediado pelo Belmonte. O Belmonte adorava o Cebolinha, o Belmonte sempre achou que era um atleta muito acima da média do futebol brasileiro e ele já chegou a fazer muito lobby para a contratação do atacante, que é realmente bom atacante. Desta vez, o São Paulo soube através, né, vamos se dizer que do mercado, de que o Cebolinha tinha uma possibilidade de conseguir a rescisão com o Flamengo, entrar em um acordo ali e ele ficar livre, o que teria animado o São Paulo.
dele abrirem a mão de valores, mas até da minha fonte, que eu tenho no Flamengo, aquela mesma fonte que a gente conseguiu trazer tudo apurado e tudo bonitinho, que se tornou verdade, de Alan, de Marcos Antônio, naquela época, né, de troca, de não troca, de interesse, tudo que aconteceu naquela negociação, a gente conseguiu trazer tudo bem apurado, porque a gente ouvia a staff de atleta, a gente ouvia São Paulo e conseguiu ouvir o Flamengo também. E aí conversei com essa pessoa falou, cara, não tem a mínima chance da gente liberar o Everton Cebolinha sem qualquer compensação financeira do meio do ano. Ele recebe tudo em dia, a gente não deve nada, não faz sentido a gente, vamos abrir mão desses 6 meses de salário, a gente não te paga e você vai para outro clube. Não existe. Então o Flamengo vai querer alguma compensação financeira e a gente sabe que o São Paulo já não vai conseguir arcar com isso. Mas aí vai uma informação. Além de uma possível taxa de transferências e tudo, os vencimentos que o atleta quer estão fora do padrão. O São Paulo soube que o Cebolinha quer receber 2 milhões de reais por mês em um novo clube. E mais, chegou a ser ofertado esses valores pelo Fluminense. O Fluminense chegou a ter uma negociação bem avançada com o Cebolinha no início do ano. Só que o Flamengo não quis a liberação do atleta e quis ficar com ele por mais um tempo, né? Porque ele terminou em alta com o Felipe Luiz na temporada passada e o Flamengo também não queria reforçar um rival direto. E o Fluminense esteve disposto sim a pagar essa quantia, essa bagatela aí pro Cebolinha. O Fluminense está com grana, o Super Mundial de Clube chegou até a semifinal e estava investindo bastante no mercado. E o São Paulo, obviamente, não vai ter condições de pagar esses 2 milhões. Para vocês terem noção, nem o Lucas ganha isso. O Lucas ganha próximo disso. Né? Então não faz sentido na visão do São Paulo, é óbvio que o São Paulo tenta conversar, o Rafinha tenta intermediar esse papo, fazer com que ele reduza alguma coisa, mas eu acho que é bem difícil de acontecer, como eu já disse, tá? Você pagaria 2 milhões de reais por Cebolinha jogar no São Paulo? Eu não pagaria não, acho loucura. Politicamente. E sabe por que eu tô contando isso para vocês também? Porque eu digo para vocês todos os dias, há muito tempo, desde que a gente começou a fazer live, que o sistema político de São Paulo é uma bosta. O sistema político de São Paulo é uma vergonha. O sistema político de São Paulo ele não permite, seja qual for a pessoa, por melhor que ela seja ou pior do que ela seja, que o mandato seja bem feito. Você não vai conseguir fazer um bom mandato, mesmo que você seja uma pessoa bem intencionada com esse sistema político de bosta que São Paulo tem. É por isso que a gente quer tanto que seja feito uma SAF. E é por isso que a gente quer tanto e a gente insiste tanto que quando alguém surge com o assunto de transformação do clube em SAF, como o Diego Fernandes surge, que a gente quer uma coisa bem estruturada, a gente quer uma coisa honesta, a gente quer uma coisa correta, e não uma coisa jogada ao vento simplesmente para fazer um hype. Essa é a briga, essa é a cobrança que a gente tem. Essa é a insistência, porque a gente quer tanto uma transformação em SAF, mas a gente não quer uma transformação em SAF de qualquer jeito. A gente tem exemplos péssimos já. A gente quer uma transformação de SAF e o problema não é fazer a SAF, o problema é como fazer a SAF. Quais serão as regras que serão colocadas para que essa SAF seja feita. Então esse é o... Acabou meu café aqui, já fiquei desesperado. Então assim, já entra nessa nuance. Então hoje a gente tem o Maciço podendo cair, o Outen podendo assumir. Aí tem o Outen podendo cair, tem o outro podendo assumir. Tem o Outen podendo assumir e aí articular politicamente para essa coisa do comitê de ética, do pedido de expulsão dele, nem caminhar. Pode ser que o Outen consiga apoio suficiente e com base nos últimos passos do clube, dele nem antecipar eleições do clube, dele ficar até o final do ano. Ah, Zanqueta, mas isso não é possível, o estatuto não prevê não sei o quê. Meu filho, no São Paulo hoje tudo é possível. Zanqueta, que assunto chato da porra. Meu filho, não dá para você falar de São Paulo hoje sem você saber quem é o presidente, sem você saber quem é o diretor de futebol, sem você saber quem é o diretor de marketing, porque o São Paulo não caminha. Ontem teve um assunto da Libra, de que o Flamengo vai ganhar mais na Libra, e o São Paulo não tem ninguém para representar, porque o São Paulo mal consegue parar em pé a porra de um presidente no cargo. Como é que você vai discutir o que está acontecendo na Libra se você não consegue estruturar nem quem é o presidente do clube hoje? Você não tem acerto nenhum. Você não sabe nada. Enquanto isso, o Rui Costa está lá, pimpão, dizendo que faz o melhor trabalho do mundo, junto com o Roger Machado, e a coisa está seguindo e a gente está se aproximando da janela. Se você não entende o tamanho da relevância disso, o tamanho da importância disso, o tamanho da gravidade do assunto, eu não sei como te explicar diferente. Então, este é o cenário hoje. Falamos um pouco sobre o jogo antes e falamos sobre esse cenário político agora.
sobre essas nuances que a gente está tratando. É muito importante que a gente tenha muita atenção nesses assuntos, por mais chato que seja. Eu fico até cansado, assim, desgasta, sabe? Tipo, a gente fica exaurido de falar essas coisas e ter essas questões para você abordar, mas eu não tenho como não falar. Eu não tenho como não abordar. Você precisa ouvir, você precisa estar por dentro disso. Senão, cara, a sua torcida pro São Paulo, ela é simplesmente. É tipo assim. É igual minha mãe. Minha mãe fala assim: você torce para alguém? Ah, não, mas vocês torcem pro São Paulo, também gosto do São Paulo. Isso não é torcer, gente. Isso não é torcer. Torcer é quando você está ali, você acompanha, você se dedica, você demanda carinho, amor, atenção, você cuida. É igual você falar assim, você tem uma planta, você tem um bicho de estimação, essa coisa, você tem que cuidar. Você não tem um bicho de estimação. Não, eu cuido daquele gato que está ali na rua, ali, ó, que está ali em cima do coisa ali. Aí você um dia dá comida, depois de 3 meses você lembra que o bicho existe. Então, assim, não dá para você ter responsabilidade sobre uma coisa, como diz lá o próprio autor do livro do Pequeno Príncipe, nem me lembro o nome do autor lá. É um francês. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, para você ser torcedor do São Paulo, você não pode ser só torcedor, como eu vejo muita gente falando, porque eu vi o fulano jogar e na minha época que o São Paulo ganhava, aquilo me representava. Meu filho, o São Paulo é o São Paulo. Ou você ama o clube, ou você ama aquele momento. Ou você ama só aquilo que te dava prazer e aquilo que te era satisfatório. A gente quer que volte aquele período? Sim. Mas você vai deixar de amar o São Paulo? Quer dizer que se teu filho tiver um problema, você deixa de amar teu filho. Se a tua mulher passar por uma situação, eu amo minha mulher. Se tua mulher tiver um acidente e tiver numa situação complexa, você vai largar a tua mulher. Não, agora foda-se também. Agora não vale mais a pena para mim. Não. Você não pode, se você realmente ama, né? Aí vai o sentimento de cada um. Você tem que acompanhar. Então eu vejo muita gente falando, né? Porque eu me lembro do Leônidas, me lembro do Chicão. Meu filho, beleza. Não tá aqui mais o Chicão, o Leônidas não tá mais no São Paulo, o Juvenal já morreu, o Marcelo Portugal Governo não é mais o presidente, nem tá vivo mais. A gente pode até lembrar das boas coisas, mas aquele tempo já não existe mais, a época é outra. Olhar para o que a gente fez bem lá atrás não vai fazer a gente fazer bem daqui para frente. A gente precisa começar a olhar daqui para frente para fazer a mudança. E a gente precisa sim ter conhecimento das coisas, e eu peço para vocês esse olhar, por mais chato e escroto que seja, porque se a gente não cobrar e a gente não ficar em cima, não vai dar certo. E a gente está passando por um momento extremamente delicado, muito sensível para a instituição e que precisa do nosso carinho, da nossa atenção, por mais escroto, insuportável, chato. E assim, é insuportável, mas a gente não pode abandonar o clube e não pode deixar de estar acompanhando isso no dia a dia. Beleza? Mas especificamente, o que eu quero falar sobre o Lucas é que quando da chegada do Roger Machado, e Roger Machado chegou contra a Chapecoense, São Paulo jogou 2 jogos no esquema 4-4-2, em que no meio a gente tinha o Bobadilha, o Danielzinho, o Marcos Antônio e ele, que foram os 2 jogos, Chapecoense e Red Bull Bragantino, ambos vitórias do São Paulo, em que o Roger Machado colocava mais o time que já vinha jogando do que a imposição de sua expressão no time do São Paulo. A partir do momento que o Roger Machado começou a implementar uma filosofia, e esse jogo já foi contra o Atlético Mineiro, o Lucas Moura já foi para o banco de reserva. Nesse jogo, me lembro bem, jogou no ataque André Silva e Caleri. Eu gostaria de saber como o Lucas Moura poderia se encaixar nesse time do Roger Machado, tendo em vista que ele joga com 2 pontas abertos, com o Caleri centralizado, e normalmente quem joga ali fazendo a função de terceiro homem é o Luciano. Normalmente é o Bobadilha, o Danielzinho, o Luciano, com a saída do Marcos Antônio. Eu gostaria muito de ver qual é a posição que o Lucas Moura vai assumir e se ele vai, de fato, assumir a titularidade do próprio São Paulo. Eu não tô vendo um 2026 muito produtivo do Lucas Moura. Eu acho que ele deve muito em futebol, principalmente pelo investimento de valores que o São Paulo faz por ele. Está tendo um imbróglio sobre a renovação dele, para ver se o São Paulo renova ou não o contrato, há essa ponderação. E eu, ao certo, não sei dizer se eu sou favorável à renovação pela questão do custo-benefício. Mas eu fico feliz com a notícia, Filipão. Acho que é uma notícia boa para o São Paulo. São Paulo que tem um elenco
encurtado, que precisa de jogadores para poder fazer a variação de jogo, mas tenho essa dúvida. Gostaria de saber em qual posição ele vai se encaixar no esquema, no novel esquema do Roger Machado. Exatamente, tem essa dúvida também, né? O Roger falou, principalmente depois da chegada do Arthur, que a contratação do Arthur se deu porque o Lucas se machucou. E aí ele passou a utilizar os pontas no estilo de jogo do São Paulo. Como será que vai ser a partir do retorno esse time do São Paulo? O meu ideal talvez seja sem o Luciano, se o Lucas estiver em forma, obviamente, porque o Luciano vive grande momento. Nos últimos 4 jogos que atuou, fez 4 gols. Então, o Lucas em forma, o Lucas 100%, eu acho que o São Paulo ideal, e se o Roger quer de fato manter os pontas, ainda mais que o Arthur vive grande momento com a camisa do São Paulo, talvez o ideal seja sem o Luciano. E o Lucas sendo esse camisa 10, pisando bastante na área, como é o Luciano hoje em dia. Mas, Matheusão, eu tenho até uma dúvida para você, e eu já queria também começar a traçar planos para o futuro de Lucas Moura. O contrato dele acaba nessa temporada. Ele já é um jogador mais velho, não é mais um garoto, recuperação não tende a ser cada vez mais difícil. Ele faz 34 anos em agosto desse ano, próximo ao retorno depois da Copa do Mundo, e o contrato dele acaba nessa temporada. Não é um salário curto, não é um salário pequeno, mas ainda é, na minha opinião, o principal jogador do São Paulo Futebol Clube. Como que você enxerga essa renovação? O que você enxerga? É uma renovação positiva? Não tem que acontecer essa renovação? O São Paulo realizou grandes movimentações no mercado da bola e tem em mente a contratação do camisa 11 do Flamengo, jogador que está em fim de contrato com a equipe carioca e que revelou seu desejo de deixar o rubro-negro. O tricolor realiza movimentações contundentes e assertivas até aqui, com planos e estratégias já pré-estabelecidos no início da temporada. Everton Cebolinha, jogador que demonstrou interesse em deixar a equipe carioca já no meio do ano, no período de Copa do Mundo. Com isso, o tricolor entrou na disputa pelo jogador e vai tentar aplicar um grande chapéu no Corinthians, clube que também tem interesse na contratação do camisa 11. O rival tenta contratar o atleta sem obter nenhum custo em uma possível transferência, mesma estratégia adotada pelo tricolor. Ainda não há propostas pelo atleta, mas o interesse do tricolor é real. Segundo informações, Rafinha, membro da alta cúpula tricolor, já realizou os primeiros contatos por Cebolinha. E aí, torcedor, diante do que foi apresentado neste vídeo, você acha que o São Paulo tem condições de contratar Cebolinha? Ao meu ver, o clube só teria chances de bancar o atleta enxugando a folha salarial. O valor dos vencimentos mensais solicitados por Cebolinha são semelhantes ao que Lucas Moura recebe. Então a saída de Lucas poderia abrir espaço para a chegada do jogador do Flamengo.